Fala galerinha, por aqui professor Renan Oliveira, professor de Física, para mais uma dica para o Enem 2020, falando agora sobre segunda lei de Ohm. Toda vez que falar para você em segunda lei de Ohm, você já deve ter em mente que ela vai estar trabalhando a resistência elétrica em fios condutores. Então George Simon Ohm, ele observou fazendo experimentos com diversos fios de diversos comprimentos e espessura que a resistência elétrica desses fios é diretamente proporcional ao comprimento desses fios. Isso é lógico, né, gente? Se eu tenho um maior comprimento de fio, eu vou ter um caminho maior para essa corrente elétrica percorrer. Se ela percorre um caminho maior, ela vai sofrer uma resistência maior. Então, se eu tenho um comprimento maior, eu tenho uma resistência maior. Então, são diretamente o quê? Proporcionais. Por outro lado, essa resistência ela é inversamente proporcional a quem? A área de seção transversal, essa área bem aqui. Então, se eu tenho uma maior área, eu tenho mais facilidade para passagem de corrente elétrica. Então, quanto maior a área, menor a resistência. Por outro lado, se eu tenho menor área, eu tenho mais dificuldade para passagem de corrente elétrica. Então, se eu tenho uma menor área, eu tenho uma maior resistência. Então, quando a gente fala em segunda lei de Ohm, a gente tem essa formulazinha bem aqui, que diz que a resistência elétrica em fios condutores é igual ao ρ, né, que é a resistividade elétrica, vezes o comprimento desse fio, dividido pela área, tá certo? Esse ρ, gente, essa resistividade, ela vai depender da temperatura que os materiais vão estar submetidos, ela depende também do tipo de material que é feito esse fio, depende do comprimento e da espessura também, beleza? Quais são as unidades que nós vamos estar utilizando aqui? Resistência é em ohm, comprimento é em metros, área é em metros quadrados e a resistividade é 1 ohm-metro, beleza? Tranquilo, galera? Então, falou para vocês segunda lei de Ohm, você já sabe que a resistência nos fios condutores é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área, tranquilo? Então, bora lá para a gente resolver essa questãozinha aqui, bem interessante. Então, te liga aí, ó. Olha só, galera, uma questão bem legalzinha para a gente estar resolvendo. Deseja-se construir uma resistência elétrica de 1 ohm com um fio de Constantan de 1 milímetro de diâmetro. A resistividade do material é de 4,8 vezes 10 a menos 7 ohm-metro. E o π pode ser adotado 3,1. O comprimento do fio utilizado deve ser em metros. Aí ele te deu essas alternativas. Bora lá para a resolução dessa questão. Beleza, gente. Então, como a gente observou aí na leitura da questão, eu vou ter uma resistência de 1 ohm, não é isso? Eu vou ter um diâmetro de 1 milímetro. E eu sei que 1 milímetro equivale a 1 vezes 10 a menos 3 metros, tranquilo? Como o diâmetro é 2 vezes o raio, eu tenho que o raio é 0,5 vezes 10 a menos 3 metros, beleza? Que é a metade do diâmetro. A resistividade é 4,8 vezes 10 a menos 7 ohm-metro. E ele me deu o valor do π, que vale 3,1. Ah, Renan, para que eu vou usar esse π? Espera aí que a gente já vai ver, tá, gente? Bom, e na questão ele pede para você calcular o comprimento desse fio. Utilizando a segunda lei de Ohm, a gente tem o seguinte, galera, que a resistência é igual à resistividade vezes o comprimento dividido pela área, não é isso? Ou seja, se eu quero achar esse comprimento, usando essa fórmula, eu preciso saber o valor da resistência, que eu já tenho, está bem aqui, ó, vale 1. Eu preciso saber o valor da resistividade, que eu tenho também, que vale 4,8 vezes 10 a menos 7, mas eu não tenho o valor da área. Só que eu sei o seguinte, que é um fio condutor, então a área com certeza é um círculo, não é isso? Então como é que a gente calcula a área do círculo? Vai ser assim, ó, a área é πr ao quadrado, não é isso? πr ao quadrado. Então bora lá, galera. Então eu tenho o seguinte, que a área é igual, quem é o π? É 3,1, ele me falou na questão, vezes o raio. Eu achei que o raio é 0,5 vezes 10 a menos 3. Se eu andar uma casa para a minha direita, eu subtraio mais um aqui no expoente. Então, na verdade, eu tenho um raio, olha só, gente, de 5 vezes 10 a menos 4, tá? Tudo isso aqui, ó, é elevado ao quadrado, beleza? Então, fica assim, gente, ó, área é igual a 3,1 vezes. Como é que a gente faz essa operação? Eu vou elevar o 5 ao quadrado. Quando a gente eleva 5 ao quadrado, dá quanto? Dá 25, tranquilo? Vezes 10. E agora, o que a gente faz com os expoentes? A gente multiplica.
Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Tranquilo, pessoal? Bom, 3,1 vezes 25, gente, vai dar uma área igual a 77,5 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. Acabou a questão? Não. A gente vai pegar esse valor de área e vai substituir aqui nessa fórmula, beleza? Então, olha só, eu quero saber o comprimento, não é isso? Então, bora isolar o comprimento. A área que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. E a resistividade que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho o seguinte, que o comprimento é igual a resistência vezes a área dividido pela resistividade, tá certo? Pela resistividade, tranquilo? Então, bora substituir os valores agora. Então, comprimento é igual resistência, que vale 1, vezes a área que a gente acabou de achar, que vale 77,5 vezes 10 a menos 8. Isso tudo, ó, dividido pela resistividade, que é 4,8 vezes 10 a menos 7, gente. Tranquilo até aí? Quando eu fizer essa divisão aqui, ó, vai dar o seguinte, vai dar que o comprimento é igual a 16,14 vezes 10 a menos 1, não é isso? Quando eu andar com a vírgula uma casa para a minha esquerda, eu vou somar 1 no expoente e eu vou eliminar essa potência de 10. Então, eu tenho que o comprimento é de aproximadamente, olha só, 1,6 metros. Tranquilo, galera? Então, aí fica essa questãozinha bem legal de segunda lei de Ohm com vocês. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Forte abraço e bons estudos.